Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você vai assistir a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o proposto, que é o quê? Correção de prova, cara. Correção da prova FAPEC, tá bom? Para assistente administrativo. Eu falo hoje do dia 12 de março de 2022, tá bom? Foi realizada hoje a prova de auditor e a prova de assistente. Essa que você vai ver vai ser a prova de assistente administrativo. Beleza, então? Sem mais delongas, vamos lá então? Antes de começar, porém, dá uma força aqui no canal, deixa o seu like, tá? Encaminhe esse vídeo, né, para as pessoas que você conhece que ou são postulantes de prova FAPEC ou estão estudando, né, com o objetivo de provas que provavelmente vão ser provas FAPEC, tá bom? E, além de deixar o seu like também, faça essa moral para mim se você assim achar que eu mereço, tá bom? Se inscreva no canal, já somos nesse período já, né, mais de 1.700 inscritos no canal, tá bom? Então o canal tem ganhado a devida relevância, mas para isso você tem que continuar deixando o seu like, encaminhando os vídeos e, claro, deixando aí um comentário, nem que seja um olá, nem que seja um obrigado, nem que seja uma pergunta, isso mesmo. Se você tiver alguma pergunta sobre o que eu vou explanar aqui, não ficou muito claro, meu amigo, eu garanto para você, eu faço um vídeo a respeito da sua pergunta. Certo, então? Sem mais delongas, então, vamos lá. Essa aqui é a interface da prova, tá? Então, foi uma prova FAPEC realizada às 8 horas da manhã, tá bom? Para o cargo 100, 101, 102 e 103, chamado de assistente de administração, tá? Aqui eu tirei o nome aqui do candidato, tá bom? E aí já vamos para a prova de língua portuguesa. Logo de imediato, né, a gente tem aqui uma questão de interpretação, um texto enorme, tá? Leia o texto a seguir. Sempre oriento. Ao invés de ler o texto, o que você faz? Você lê o enunciado. Lê o enunciado para ver se você vai ter que fazer a leitura, tá? Então tá, na leitura do enunciado, olha o que você descobre. Assinale a alternativa correta com relação à compreensão e interpretação do texto. Organização não governamentais, né? A respeito de ONGs. Você viu? Você se ferrou, você vai ter que ler o texto todo. Então vamos lá. Para você que, né, vai ter que fazer o seu concurso, que vai ter provavelmente leitura e interpretação, me acompanha. É moroso? É, cara. Mas vamos lá, faz a leitura comigo para você ir se acostumando, tá, com o processo de fazer questões de interpretação de texto. Tudo bem, então? Então vamos lá. Tem o título, né? ONGs, Organizações Não Governamentais, tá? Bom, as ONGs, Organizações Não Governamentais, são formadas pela sociedade civil sem fins lucrativos e que tem como missão a resolução de algum problema da sociedade, seja ele econômico, racial, ambiental, etc. Ou ainda a reivindicação de direitos e melhorias e fiscalização do poder público, tá? Também chamado de terceiro setor, embora essa definição não seja muito clara, as organizações sem fins lucrativos são particulares ou públicas, tá? Desde que não tenham como principal objetivo a geração de lucros e que, se houver geração de lucros, caso tenha, né, estes sejam destinados para o fim a que se destina a organização, não podendo este ser repassado aos proprietários ou diretores da organização, tá? Me acompanha aqui? As organizações da sociedade civil são uma forma de suprir as falhas do governo com relação à assistência e resolução dos problemas sociais, ambientais e até mesmo econômicos, podendo também auxiliá-lo na resolução desses problemas, embora isso seja uma característica um tanto quanto negativa, pois expressa o distanciamento do governo com relação às suas responsabilidades para com a sociedade. As organizações têm ainda a capacidade de despertar o civismo e a cooperação social nos seus participantes, tá? Constituindo uma forte ferramenta de mobilização social, as organizações da sociedade civil contribuem para a manutenção da democracia, uma vez que possibilita a manifestação dos interesses das minorias, tá? Comprovadamente, qualquer pessoa que integre alguma organização civil possui maior consciência política e é mais participativa nas questões que envolvem decisões públicas e ou afetam a sociedade como um todo, mesmo que o fim de tal organização não seja político, tá? Ou politizar as pessoas. Tá? No Brasil, as organizações não governamentais sem fins lucrativos ganham força a partir do processo de redemocratização política que se deu após o período de ditadura militar ou regime militar, né?
de 1964 a 1985. Mas foi a partir da década de 90 que surgiram as principais organizações não governamentais no país, como o Instituto Ethos, 98, como as Redes Ondas da Mata Atlântica, 92, que reúne cerca de 312 instituições em 16 estados. Ótimo texto, cooptado, né? Texto selecionado no dia 2/3/2022, tá? Tá bom, então. Acompanhe aqui comigo. Assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá. A finalidade das ONGs é descobrir problemas. Você vê que o candidato já colocou aqui. É descobrir, não, resolver, tá? Descobrir problemas pelos quais a sociedade tem passado, tá? Devido à negligência do poder. Não, ela atua onde supostamente o poder público falha no que diz respeito às questões de ordem econômica, racial, ambiental, entre outros. Então, ela não só demonstra, ela ajuda também a resolver, tá? Muito bem. Letra B. ONGs pertencem ao terceiro setor, por se tratarem de organizações de fins lucrativos. Não, você note aqui, ó, que inclusive o candidato até sublinhou, tá? Não tenham como principal objetivo a geração de lucros. Não, elas não são de fins lucrativos. ONGs contribuem com a resolução, isso mesmo, de problemas de ordem social, econômica e ambiental, o que revela lacunas na atuação do governo no que diz respeito às suas responsabilidades com a sociedade. Correto até aí, né, cara? Supostamente, a correta é a letra C. Por que supostamente? Porque a gente vai ler o resto. Olha a letra D. A falta de consciência política das pessoas impede de enxergar as ONGs como instrumentos úteis à previdência. Não, ele fala que as pessoas que participam acabam, por consequência, tendo mais consciência política e social, tá? Aqui, ó. Dá uma lida aqui comigo, aqui, ó. Constituindo uma forte ferramenta de mobilização social, as ONGs da sociedade civil contribuem para a manutenção da democracia, uma vez que possibilita a manifestação dos interesses das minorias. Comprovadamente, qualquer pessoa que integre, tá, alguma organização social possui maior consciência política e é mais participativa nas questões que envolvem decisões públicas ou afetam a sociedade como um todo, mesmo que o fim de tal organização não seja político ou, né, como eu frisei, politizar as pessoas, mas isso acaba acontecendo. Então, tá errada a letra D. Tá? No Brasil, as organizações não governamentais surgem durante o período da ditadura. Mentira. Eles surgem após, tá? Não, surgem após, sendo que as de maior relevância acontecem em 1990, mas elas surgem após e não durante. Certo? Então tá bom. Então a correta continua sendo a letra C. Tá bom? Marca aí para nós, letra C. Continuando? Vamos lá. Agora uma questão de funções da linguagem. Então coloca aqui o texto. Antes de você prosseguir na leitura do texto, vamos ver o enunciado. Olha o enunciado. Sobre a tipologia textual predominante no texto, medidas de prevenção e prevenção à Covid, assinale a alternativa correta. Então tá. Então você lembra que aqui estão as 5 possibilidades de resposta. O texto ele pode ser narrativo, ele pode ser expositivo, dissertativo, descritivo ou injuntivo, tá? Vamos ver aqui do que se trata? Vamos lá. Notem aqui, ó. Medidas, tá? Organizar as equipes. Notem, no caso ele está sugerindo. No caso aqui, organizar as equipes, tá? Ele está usando o verbo no infinitivo, mas o verbo no infinitivo em uma função que é o quê? Que é próxima de um imperativo. Então, o que você deve fazer? Quais são as medidas? As medidas são essas. Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, manter sempre que possível portas e janelas abertas, garantir adequada comunicação visual, organizar rotina de limpeza, considerar o trabalho remoto, priorizar o uso de tecnologia. Você está vendo que são todas ordens, a fim do quê? A fim de que a prevenção seja algo, né, a fim de que o trabalho por si só seja realizado. Quando você organiza um texto, que esse texto ele tem ali a possibilidade de que um trabalho ou que uma missão seja organizada, e lembra do exemplo, o exemplo era um bolo, então é uma receita de bolo, essas são receitas de medidas, tá? A isso nós damos o nome de texto injuntivo,
tá? A resposta correta é a letra E. De novo, função da linguagem. Portaria. O que é uma portaria? Olha lá. Primeiro vamos ler o enunciado, tá? Em relação à função de linguagem predominante no texto, portaria, assinale a alternativa correta. Aí, função. Lembra que as funções de linguagem elas estão ligadas intrinsecamente aos elementos da comunicação, tá? Então, a metalinguagem ela está atrelada ao código, tá? A codativa atrelada ao ao receptor. A referencial ao contexto, a emotiva ao emissor e a fádica ao canal, tá? Muito bem. Então, no caso aqui, note que nós temos uma definição de dicionário, tá? Então, ele vai explicar para nós o que é a palavra portaria, nas suas várias definições. Quando a palavra fala, como é que eu posso dizer? Saussure falava isso, né? Quando é um código que fala do código, é um código sobre o código. Então, é a palavra falando a respeito da própria palavra. Qual que é o fim de um dicionário? O fim de um dicionário é explicar o significado de uma palavra. A isso nós dizemos que se trata de uma função metalinguística, a correta letra A. Agora nós vamos ter alguns elementos de referenciação. Leia a questão antes de ler o texto, tá? Sobre os mecanismos de coesão do texto, assinale a alternativa correta. O que são mecanismos de coesão, colega? É aquilo que ajuda no fluir do texto, tá? E necessariamente não é uma matéria, são várias matérias. No caso, a gente pode colocar concordância, regência, o uso, desculpa que eu estou um pouco afônico, tá? O uso correto do pronome, o uso correto de conjunções, tá? E assim por diante. Então, é um apanhado de matérias, tá? Nesse caso, ele tem um texto aqui, ó. Ele vai fazer determinadas perguntas. Olha só o que ele vai fazer. O pronome ela, utilizado no texto, faz referência à Universidade de Bolonha, tá? Então, vamos lá? Universidade de Bolonha, o termo ela, tá? Então, note aqui que é uma relação anafórica, tá? Então, o ela vai fazer referência a qual elemento? Vamos ver aqui primeiro se a gente acha o ela aqui. Aqui, ó. Vamos ler o enunciado antes aqui. Mas ampliando a visão do mundo e considerando a cultura oriental, a Universidade de Al-Azhar, deve ser, né? Deve-se falar Al-Azhar, no Cairo, ganha o título de primeira universidade, tá? Ela foi, tá bom? Então, quem foi a Universidade de Al-Azhar, não foi a Universidade de Bolonha. Muito bem, então já está errado, tá? Isso são elementos de coesão. O pronome ela faz referência a quem? A Universidade de Al-Azhar, tá? Tá. A conjunção mais utilizada no texto expressa a ideia de adição. Para a conjunção mais estabelecer a ideia de adição, aí você fala assim, mas não pode. Não pode, cara. Pode. Se ela estiver acompanhada da palavra também. Se ela for mas também, ela vai ser adição. Então toma muito cuidado. Ele sublinha o mas a conjunção toda seria mas também. Vamos ver aqui, se a gente acha o mas aqui, rapidinho. Aqui o mas aqui. Mas ampliando a visão de mundo. Então não. Então, como ele não tem mas também, então ele não pode ser adição, tá? Então, aqui ela é uma adversativa. Você viu que o candidato está bem treinado, tá? Tá vendo aqui? Tá, letra C. A conjunção E, utilizada várias vezes no texto, expressa uma ideia de reiteração. Cara, o que é reiteração? Reiterar, cara, é somar, cara. Então, eu acho essa questão C muito duvidosa para confundir o candidato. Reiterar é adição. Só não seria correta essa questão caso a gente tivesse algum E adversativo. Só que você não tem, tá? Mas, justamente, o candidato faz bem. A conjunção ela é utilizada como adição, tá? Mas reiterar seria também um procedimento. Então, notem que a questão é um pouco complicada, tá? Tá bom, então. Por que você faz reiterações? Porque você coloca adições. Você reitera, você reafirma, tá? Tá, dá uma olhada aqui. O substantivo instituição utilizado no texto é hiperônimo da expressão Universidade de Al-Azhar. Agora, é uma questão voltada à significação das palavras, tá? Que existe esse termo, tá? Na verdade, o termo é um binômio. Existe o hiperônimo e existe o hipônimo.
O que é o hipônimo? O hipônimo é a palavra específica, tá? Então, veja bem, existe a palavra específica e existe a palavra genérica. É fácil decorar. Ele é um hiperônimo. Hiperônimo é hiper, grande. Então, é o genérico. É mais ou menos assim. A palavra veículo é um hiperônimo, tá? Dentro da palavra veículo, nós temos a palavra carro, porque concorda comigo que veículo pode ser bicicleta, pode ser um trem, pode ser um navio, pode ser um avião, tá? Isso é um hiperônimo. Dentro da palavra veículo, aí nós temos o quê? Nós temos, ou meio de transporte, como assim você queira, nós temos o hipônimo. Qual que é? A palavra carro, tá? Até mesmo a palavra carro pode ser um hiperônimo, porque o carro pode ser um Corolla, o carro pode ser um Corsa. Quando você vai pegar o Uber, né, você tem que saber certinho para você não entrar no carro errado, não é verdade? Então, carro seria, no caso, um hiperônimo, e no caso, o Celta seria um hipônimo, tá? Porque é um nome específico, tá? Estádio. Estádio é um hiperônimo, porque é um nome genérico. Agora, o Maracanã é um hipônimo, é um nome específico. Hipônimo, específico. Hiperônimo, genérico. Isso aqui é só por Deus, cara. Isso aqui é linguística, tá? Isso aqui é só por Deus. Mas tá bom, então. O substantivo instituição utilizado no texto é hiperônimo da expressão Universidade de Al-Azhar. Vamos ver? Dá uma olhada aqui. Ó, a Universidade de Al-Azhar no Cairo ganhou um título. Ela foi criada em 998, tá? A pedido do vizir Yaqub, para que o califa Aziz ministrasse instrução e alimentação a 36 estudantes da mesquita. Focada na teologia e visando resolver os problemas entre a fé e a ciência, a instituição cresceu, tá vendo? E justamente ela é utilizada para isso, tá? Para a progressão, porque ele poderia repetir a palavra universidade. Mas por que ele usa a palavra instituição? Para ele não ser repetitivo, tá? Essa é a função do hipônimo em relação ao hiperônimo. Então eu coloco primeiro um hipônimo e depois eu uso um hiperônimo para eu não ser repetitivo, tá? Então, trocando em miúdos, a alternativa D é a correta, tá? Então, no caso ali, a alternativa D é a correta porque realmente ele é um hiperônimo da palavra universidade. O pronome esse utilizado no texto faz referência à concepção moderna de universidade. Não. O esse faz referência à pergunta: qual é a universidade mais antiga do mundo? Então, esse é um tema, ainda gera muita controvérsia. Qual é o tema? Qual é a universidade mais antiga do mundo? Né? Eu, particularmente, sempre achei que fosse a Universidade de Bolonha, mas tudo bem. Excelente. Aí, resolvida a questão 4. Vamos imediatamente para a questão 5. Em relação à ortografia e acentuação, assinale a alternativa correta. Vamos lá? O Brasil passou a assumir um protagonismo cada vez maior na área ambiental, a partir da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está minúsculo, está vendo? O candidato detectou. Está errado, cara. Depois desse evento, leis e órgãos voltados à proteção do meio ambiente foram criados no Brasil. O Brasil com letra minúscula. Está vendo? Então, ele fala a respeito de ortografia. Ortografia também é grafar corretamente os nomes próprios, tá? Então tá errado, tá? Brasil começou a participar de negociações globais em torno da agência ambiental, em destaque para a questão de mudança do clima. Então a letra A está errada, tá? Letra B. Ao mesmo tempo que o movimento ambientalista se fortalecia na sociedade civil, criou-se uma estrutura institucional voltada à implantação correta dos dispositivos constitucionais. Em 1989, o IBAMA, letra maiúscula, correto, porque é uma abreviação, tá? Você sabe escrever isso aqui? É assim, cara. Uma sigla, ela é algo icônico, tá? Você cria a sigla, não tem regra para criar sigla, tá? Mas veja bem, tem uma regra quanto à grafia da sigla, tá bom? Se ele tem até 3 letras, que é o caso de PUC, que é o caso de CPF, tá? Que é o caso de PIB, todas as letras têm de ser maiúsculas, tá? Agora, a partir de 3 letras, isso é, 4 letras, 5 letras, a partir de 3, tá? Até 3, todas maiúsculas, não importa o que aconteça.
A partir de 3, aí você tem que, a partir de 4, perdão, você tem que avaliar. Você avalia o quê? Se essa sigla ela for dita letra a letra, então todas têm de ser maiúsculas. É o que acontece com o UFMS. Notem, você não fala UFEMS, né? Você fala UFMS. É o que acontece aqui em Campo Grande, nós temos a Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, todas maiúsculas. Por quê? Porque você fala letra a letra. Aqui nós tínhamos uma universidade chamada Uniderp. Notem a diferença? Você lê a sigla, você fala as letras e forma sílabas, né? Com as vogais e as consoantes. Se você lê a sigla, então diz a regra que a primeira tem que ser maiúscula e as outras minúsculas. Notem, a sigla é formada pelas letras IBMA, IBAMA, tá? Então, o que você faz? Você lê a sigla, você junta as sílabas, IBAMA. Então, a primeira tem que ser maiúscula e as outras têm de ser obrigatoriamente minúsculas. Então, está correta a grafia de IBAMA, tá? O Ministério do Meio Ambiente, como é Ministério, tem que ser maiúscula. A Lei de Crimes Ambientais, que é o nome da lei, tá? Entre outros órgãos e leis estabelecidos ao longo do período em foco. Correto, colega? Supostamente a correta é a letra B. Não há falhas, tá? Tá tudo correto na letra B. Vamos ver supostamente, porque a gente vai conferir o resto, tá? Letra C. Ao longo do período, a sociedade e os governos passaram a entender melhor o significado e as implicações práticas do conceito de desenvolvimento sustentável. Nem por isso a implantação da legislação ambiental se deu sem conflitos constantes, sobretudo em torno da implantação de grandes projetos de infraestrutura. A partir da reforma ortográfica, você vê como o candidato está treinado. Não. Infraestrutura trata-se de um prefixo acompanhado por uma palavra que começa numa vogal diferente. O que diz a regra? Não há mais hífen. A letra C, o errado é infraestrutura. Tá? Vamos para a letra C, letra D. Conflitos esses que, muitas vezes, foram geradores de violência. O acento foi colocado pelo candidato. Você vê que o candidato está treinado. Tá? Mais retomadas do país, onde o Estado tem dificuldade de fazer valer a letra da lei. Os conflitos em torno da implantação da legislação ambiental dividiram não apenas a sociedade, tá? mas os próprios governos internamente. O errado é a acentuação. Você fala que tem alguns erros de vírgula aqui, mas tudo bem. Ele falou sobre ortografia, né? As palavras. Né? Apesar disso, tanto a quantidade quanto a eficiência de instrumentos de proteção ao meio ambiente aumentaram na maior parte do período em foco. Um exemplo foi o novo Código Florestal, aprovado em 2012. De um lado, legalizou áreas... Aí, ó, tá vendo? O candidato localizou aqui, ó. Faltou o acento. Trata-se de uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? Que haviam sido desmatadas legalmente, mas, de outro, criou o Cadastramento Ambiental Rural, o CAR, tá vendo? Tudo maiúsculo, correto, tá? Instituto-chave. Por que aqui tem que ter hífen, Gessé? Tem que ter hífen, colega. Porque instrumento, eu falei instituto, né? Instrumento é um substantivo, chave é outro substantivo. Então, eles são vocábulos, tá? Então, para o hífen vocabular, a regra não se altera. Então, instrumento-chave dá-se nome a um novo substantivo. Então, o hífen está correto, tá? Para o cumprimento da legislação ambiental no campo a partir de então, tá? Então, o erro aqui é o acento. Voltando, então, a resposta correta é a letra B. Certo? Me acompanha? Vamos para a próxima. Questão 6. Analise a alternativa que apresenta o emprego num par de homônimos. Eu vou contar uma coisa para vocês, colega. Eu, recentemente, lecionei a respeito de a Divina Comédia, né, num dos cursos de literatura que eu ministro. E eu vou deixar um recado aqui pro elaborador, cara. No inferno, velho, tinha que ter, cara, um lugar pro cara, que fez essa questão 6, cara. Por quê, velho? Porque é muita maldade, velho, que foi feito, cara. Cara, você foi muito mal, velho. Muita maldade. Por quê, cara? Porque ele pede uma relação de homônimo. Então lembra, né? Homo, mesmo, mônimo, nome, tá? Nimos, né? Nome.
Então, no caso, homônimo, mesmo nome, quer dizer, são palavras que são escritas de maneira idêntica, tá? Normalmente, quando a gente dá essa matéria, a gente fala a respeito do que aconteceu com a reforma ortográfica com o verbo parar, que é o caso do para verbo, que tinha acento e não tem mais, e o para preposição. Então, para e para são palavras que são escritas da mesma forma, tá? O homônimo também pode ser de outras formas. Ele colocou só homônimo. Então, o homônimo pode ser um homônimo perfeito, que é o caso de para e para. Pode ser um homônimo homófono, que é o caso dos porquês, por exemplo. Um porquê junto e um porquê separado. Você tem a mesma sonoridade, mas formas de grafar diferentes, tá? E você tem também o que acontece com o homônimo homógrafo, tá? Que ele tem mesma grafia, mas ele é heterofônico. Quer dizer, você escreve igual, mas você fala diferente. A mesma coisa de almoço e almoço. E aí, cara, dele procurar isso daqui, tá? E o candidato, coitado, deve ter procurado isso daqui, cara. Por quê? Porque ele está atrás de relações como essas, tá? Pois bem, só que daí o que acontece? Cara, normalmente a gente ensina isso em função, por exemplo, quando a gente vai explicar sobre classes de palavras, que acontece, por exemplo, com o a. A letra A, meus amigos, ele pode ser um pronome. Eu a vi, quer dizer que eu vi, né? Às vezes as pessoas erram, né? Falam, eu vi ela. Não, eu a vi. O a o que é? É um pronome. Esse pronome pode ser um pronome oblíquo átono, ou pode ser um pronome demonstrativo, tá? Então, o a tendo função de aquela. Ela era... ela foi uma das que mais se esforçaram. Então, ela foi uma das, ela foi uma daquelas. A que eu vi na rua, aquela que eu vi na rua, tá? O a pode ser uma preposição. Então, eu fui a Maracandaia. Vou a, tá? Preposição, tá? E seja bem-vindo a Campo Grande. Você sabe que bem-vindo a Campo Grande não tem crase, tá? Então, eu não tenho artigo, eu só tenho preposição, tá? E o a pode ser um artigo. A menina do baile, tá? A menina do baile saiu. Quem saiu? A menina. O a é artigo. E aí, o que aconteceu? Você pode procurar aqui, cara, o homônimo, conforme nós estamos acostumados, que é o caso de cela, que é o caso de sessão, que é o caso do porquê, e você não vai achar. Eu fiquei, assim, triste pelo candidato, por quê? Porque o candidato deve ter procurado aqui horas e horas nessa questão, tá? Eu mesmo fiquei procurando horas e horas, e já estava convicto, tá? De que o elaborador tinha errado. Contudo, meus amigos, o que acontece? Essa relação do homônimo, ela se estende à letra A. Eu até procurei o que, porque o que ele pode ser conjunção integrante, pode ser pronome relativo. O que pode ser um substantivo, pode ser uma interjeição. Eu procurei o que aqui, não achei. Achei ques, mas não ques diferentes, de função diferente, de funções diferentes. Então, onde que gira o homônimo? Eu vou te contar. A única questão possível é a letra A, que gira em torno do artigo e do a preposição. Você me acompanha aqui? Os coronavírus são uma grande família de vírus que, tá vendo aqui, ó, causam, pronome relativo, tá? Que causam doenças que variam. Outro pronome relativo. Então, esse é pronome relativo, esse é pronome relativo também. Que variam do resfriado comum a, olha só, que variam do resfriado comum a doenças. Isso não é artigo, isso é preposição, tá? Preposição a. Mais graves, como a síndrome, artigo, tá? Como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a artigo, síndrome respiratória aguda grave. Então, notem, a única que apresenta o homônimo é em relação à letra A. A única possível resposta é a letra A. Se levarmos em consideração que o a é uma preposição na primeira ocorrência e artigo na segunda e terceira ocorrência, respectivamente. Colega, eu falo, isso é no mínimo uma maldade, tá? E eu volto a dizer, o Dante devia ter reservado no inferno um lugar, tá? Para pessoas que fazem questões assim, tá? Que é no mínimo uma maldade, tá bom? Note que você vai ler e você não vai ver nenhuma relação, nem de homônimo homófono e nem de homônimo homógrafo e nem de homônimo perfeito, tá? Você pode ler aqui, fica à vontade, tira um print da tela aqui e sai procurando, tá? Ele falou
que ele quer a questão que haja esse binômio, tá? Que haja essa dupla. Assinale a alternativa que apresenta um emprego de um par de homônimos. Então, está aqui. Não adianta você ficar pensando, isso aqui é porque tal palavra é assim, tá? Que é o caso de Cida e Cido, por exemplo. Cido é o nome do cara, Cido é o verbo. Não. Mas a palavra não está aqui. Ele quer a palavra, que a palavra esteja aqui, tá? Então, tá bom. Inclusive, até me ocorreu aqui, se tivesse um E, a gente poderia até brigar com ele a respeito do E, né? Porque daí ele seria um homônimo homógrafo, né? Mas aí no caso ele tem acento, também não daria. Eu estou vendo todas as possibilidades, tá? Notem que aqui a gente tem a conjunção E, nenhuma conjunção E aqui é empregada como conjunção adversativa e a outra como conjunção aditiva, todas são aditivas, tá? E a gente tem um numeral aqui, o 1, tá? Mas a gente não tem um artigo, não tem. Cara, você pode procurar aqui, cara, você não vai achar, tá? Então, a única possibilidade seria essa letra A, tá bem? Então, já fiquei nervoso com a questão, já fiquei bravo, então larga a mão. Vamos lá, vamos prosseguir. Sétima, tá? Você entendeu, tá? É o A, preposição em detrimento do artigo, tá? Vamos lá. Com base no emprego das classes de palavras, assinale a alternativa correta. Aí você não precisa nem ler o poema, tá? Porque ele vai dar o verso aqui, olha o que ele vai fazer. No verso, sorri quando a dor te tortura. Ele vai falar que são respectivamente, tá? Vamos lá. Verbo, sorri, correto. Preposição, errado. O quando aqui é conjunção. Tá errado. No verso, os teus dias tristonhos vazios. Os, artigo, correto. Teus, ele falou que é artigo definido, correto. Pronome possessivo, correto. Dias, substantivo concreto, correto. Tristonhos, adjetivo, correto. Vazios, advérbio, errado. Disse, mas vazios não pode ser um advérbio de modo? Às vezes as pessoas me perguntam isso. Eu falei, não pode. Por que não pode? Porque uma prerrogativa do advérbio é ele não variar, colega. Tá? Então, por exemplo, notem que ele está vazios, ele está concordando com o substantivo dias. São dias que são tristonhos e vazios, tá? Então, há concordância. O advérbio não estabelece. A definição primeira de advérbio é uma palavra que não exprime concordância, é uma palavra invariável. A letra B está errada. Letra C, no verso, que és feliz. A palavra é pronome relativo. Aí, o que acontece? Vamos dar uma olhada, porque para falar que é pronome relativo, a gente tem que ver no texto. Todo mundo irá supor isso, tá vendo? Não é pronome relativo, ele é conjunção integrante. Todo mundo irá supor isso, tá? Trata-se de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Porque quem supõe, supõe alguma coisa, tá? O sujeito é todo mundo e eu tenho aqui uma locução verbal. Todo mundo irá supor. Quem supõe, supõe algo, tá? Então, ele não é conjunção integrante. Desculpa, ele não é pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Então, já está errado. O és é verbo e feliz é adjetivo, mas aqui está errado. Aqui, ó, você viu o candidato é treinado? Véio? Candidato é treinado, irmão. Você tá louco. Você consegue ver aqui que é um CI, que ele escreveu aqui? CI, conjunção integrante, tá? Vamos lá. Do teu sonho encantador. Do teu sonho encantador. Do teu sonho encantador. Do teu sonho. Tô decorando porque tem que ver a definição agora. Do teu sonho encantador. Do teu sonho encantador. Do quer dizer que é a preposição de mais o artigo o. Correto. Do teu sonho. Pronome possessivo. Correto. Sonho, substantivo abstrato. Encantador, adjetivo. A resposta correta é a letra D. Fechou? Correto, correto. Só se a letra E estiver correta também. Vamos lá? Vamos para a letra E? Vai para a letra E. Do verso, e sentires uma cruz. As palavras são, respectivamente, conjunção, correto. Verbo, sentires, correto. Artigo definido, errado. O uma é um artigo indefinido, tá? Não é artigo definido, errado. Correta a letra D. Vamos para outra. Com relação aos períodos compostos por subordinação, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá. Com o objetivo de frear os maus tratos, corretamente grafado. Olha só, muito bom. Contra animais, o presidente sancionou nesta terça-feira, hífen, correto. Sancionou nesta terça-feira a lei tal, que aumenta. Então, quem que aumenta? A lei. Então, você está vendo aqui um pronome relativo, tá? Separado por vírgula.
uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha o que ele vai falar. O conectivo em destaque indica uma oração subordinada substantiva positiva. Errado. Errado por quê? Porque ele é pronome relativo. Porque, primeiro, dá para você trocar pelo a qual, tá? A lei a qual aumenta. E outra, o que está fazendo menção à lei, porque quem aumenta é a lei, tá? Isso são prerrogativas do pronome relativo. A letra A está errada. Vai para a letra B. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo aí cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos. Quem que acabam sendo animais domésticos? Cara, os cães e os gatos. Então, de novo, a gente tem um pronome relativo. E, de novo, a gente tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver como é que ele vai classificar? O conectivo em destaque inicia uma oração subordinada adverbial causal. Errado. Ela é adjetiva explicativa. C. A lei sancionada nesta terça-feira também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem. De novo, pronome relativo que evoca os estabelecimentos, tá? Então, de novo, um pronome relativo, inclusive com função de sujeito. Esse está sem vírgula, então ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que ele falou? Que o conectivo em destaque inicia uma oração subordinada completiva nominal. Errado. Errado, errado, errado. Letra D. O presidente disse que, o presidente disse isso, tá? Trata-se de uma conjunção integrante. Olha que maravilha, cara, o candidato coloca, disse o quê, né? Disse isso, certo? Por quê? Porque como o verbo transitivo direto, ele exige a presença do objeto direto. Aí o candidato muito bem colocou a seta, por quê? Porque o agora, é um advérbio está deslocado. Por isso que tem vírgula aqui, tá? Apenas será compatível com a agressão ao animal. Tá, o conectivo em destaque inicia uma oração subordinada adverbial temporal. Errado. O cara colocou do agora. Mas a questão é a oração subordinada, que inicia-se pelo que neste caso é uma conjunção integrante. Errado, colega. Tá errado, cara. Olha a letra E. O ministro do Meio Ambiente, que participou da cerimônia, destacou que outra oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá vendo? Destacou isso. O candidato é treinado, cara. Você tá doido. Então vamos lá. O conectivo em destaque inicia uma oração subordinada, ele não colocou subordinada, mas tá correto. Não existe substantiva coordenada, né? Oração substantiva objetiva direta. Correto, cara. Então, neste caso, ele destacou isso. Você vê? Candidato treinado. A oração subordinada correta é a letra E. Correto, né? Correto, cara. Correto. Vamos lá, vamos para outro. Sobre as regras de regência verbal e nominal, o uso do sinal indicativo de crase assinala a alternativa correta. Então, uma mistura de crase e regência, tá? Me acompanha. Após 3 dias de discursos de mais de 100 países no Fórum da Assembleia Geral das Nações Unidas para defender a paz e a segurança, nesta quarta-feira foi aprovada uma resolução contra a invasão. Colega, é o seguinte, aqui o candidato rabiscou, mas tem uma crase, tá? Tem uma crase aqui. E a regra diz o seguinte, que após preposição a gente não coloca a crase, com exceção da preposição até, porque daí a crase ela passa a ser um elemento facultativo, mas a facultatividade diz respeito à preposição até. Agora, as outras preposições é permanentemente proibida, tá? A ocorrência da crase após uma preposição. A letra está errada. O candidato ainda encontrou aqui, o Brasil se aliou à ampla maioria correta, a crase correta, tá? Que votou a favor. Favor é masculino. A gente não usa crase antes de palavra masculina, tá? A letra A está errada. Agora, a letra B, a gente tem alguma ressalva, tá? Boa parte da comunidade internacional acusa a Rússia de violar o artigo 2 da Carta das Nações Unidas, que pede aos seus membros para não recorrer a ameaças, tá? Então, no caso aqui, não pode ter crase, por quê? Porque ameaças está no plural, tá? E o azinho no singular. O que se evidencia, colega? Que a gente não tem a presença do artigo, tá bom? Se não tem a presença do artigo, então a gente não pode
colocar crase, tá? Então, o que nós temos aqui é um artigo indefinido. Tá tudo rabiscado aqui, o candidato rabiscou, mas o original aqui não tem crase. E realmente, não tem crase. Só que eu vou fazer uma ressalva, tá? Nós temos a conjunção ou. Quando você aciona a conjunção ou, aí a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado paralelismo, tá? No caso aqui, o que vai acontecer? Como a primeira ocorrência, notem que quem recorre a ameaças ou à força, tá? Se você não colocou o artigo aqui, você não colocou o artigo porque você optou por um artigo indefinido, tá? Você necessariamente não poderia colocar o artigo aqui, tá? Então, notem que aqui a gente tem a presença da preposição, mas tem a ausência do artigo. Como aqui ele colocou a crase, estaria correto? Sim, porque ele é regida por recorrer, mas feriria o princípio do paralelismo, tá? Então, veja bem, você não fala que você gosta de arroz e de feijão. Na verdade, você até fala, mas não precisa falar. Você fala que você gosta de arroz e feijão. Agora, se você falar que você gosta do arroz, você não pode falar que você gosta do arroz e feijão. Você tem que falar que você gosta do arroz e do feijão. Isso acontece com crase, naquela placa que diz o seguinte, ó, não estacione, tá? Sujeito a multa e guincho. Correto, sem crase. Por quê? Porque se você não colocou o artigo na primeira proposição, a segunda proposição, que é ligada pela conjunção e, não pode ter o artigo. Então, sujeito a multa sem crase e guincho, tá? Agora, se você coloca crase em a multa, sujeito a multa e ao guincho, cara. Isso é um princípio chamado de paralelismo, tá? Neste caso aqui, o paralelismo ele foi ferido. Porque se você não colocou o artigo na primeira, você não poderia ter colocado o artigo na segunda, tá? Você viu que o candidato ficou em dúvida aqui, cara. E olha, você viu, o candidato recorre ao paralelismo, cara. Porque supostamente a questão está errada. Contudo, você vai ver que as outras alternativas elas são impossíveis, não cabem a crase nem a regência. Então, por hora, você vê que o candidato foi por eliminação, tá? Então, assim, a gente poderia, se você errou essa daqui, poderia haver recurso, tá? Evocando a questão do paralelismo, tá? Que é evocada pelo Evanildo Bechara, que é evocada por um monte de gente, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ficar como o nosso candidato ficou, ele sendo a alternativa correta, tá? Então, aqui, ó, ele colocou o diálogo e a força, tá? Então, no caso, a força. Para solucionar conflitos, o texto promovido pelos países europeus e Ucrânia, tá? Pelos países europeus e Ucrânia, e apontado por 141 países de todas as regiões do mundo, sofreu inúmeras alterações nos últimos dias para chegar a Não pode ter crase, porque o é artigo indefinido, tá? A um acordo mínimo aceitável para os mais relutantes. Tá bom, então? Tá bom, então. Então a gente vai ficar com a letra B por eliminação, tá? Você vai ver aqui no resto aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Como que também o candidato fez. Dá uma olhada na letra C. Praticamente todos os oradores na Assembleia condenaram a guerra. Quem condena, condena algo, não precisa ter crase, tá? A insegurança e o risco, tá vendo? Como aqui não tem, aqui também não tem, ó. Vê? Então aqui como tem artigo, aqui também tem que ter. Esse é o princípio do paralelismo, tá? Da escalada do conflito armado em um mundo que começava a se recuperar. Note que tem o C e aqui tem uma crase, tá? O candidato rabiscou, mas tem uma crase. Não pode ter crase antes de verbos, tá vendo? É impossível. Então tá errado. Então vamos para a letra B. Vamos para a letra D. A letra D. O Brasil votou a favor, tá vendo? A favor é masculino, não pode ter crase. Da resolução, mas alertou que a resolução é um apelo à paz, tá? Errado. Porque se apela a. Aqui tá sem crase, quem colocou foi o candidato. O candidato colocou. Então tá errado. Mas a paz exige mais do que o silêncio das armas e a retirada das tropas. O caminho para a paz requer um trabalho abrangente sobre as recuperações de segurança das partes. Correto. O resto é correto, né? Aqui está sem crase, está errado. Segundo a representação, correto. Segundo o porta-voz, segundo não tem regência de preposição.
da ONU Brasil, a resolução não pode ser vista como permissiva à aplicação. Permissiva dá problema, porque quem permite, permite alguém. O verbo permitir, muitos gramáticos dizem que ele é de dúbia transitividade. Ele pode ser tanto um verbo transitivo direto quanto um verbo transitivo indireto. Notem que ele está no formato dele adjetivo, tá? Vista como permissiva, tá? Então, é um adjetivo. Normalmente, as palavras que, quando o verbo, elas são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição, quando elas vêm no formato substantivo e adjetivo, elas continuam com a mesma regência. Então, no caso, estaria correto, tá? Permissiva a aplicação. Permissiva como permissiva a aplicação indiscriminada de sanções, tá? E ao envio de tropas, tá? Então, permissiva a e ao, tá vendo? Princípio de paralelismo. Então, aqui ele colocou a crase, porque aqui ele também vai colocar preposição a e artigo o. Tá correto, cara. Essas iniciativas não conduzem à retomada. Agora tá errado. Porque não conduzem ao envio adequado, tá? Então, nesse caso, se quem conduz alguma coisa a outra, ou conduz a alguma coisa. Essas iniciativas não conduzem a. Então, a regência seria obrigatória. Está vendo aqui que o candidato acertou, tá? Muito bem. É adequada no diálogo diplomático constitutivo e corre um risco, tá? De aumentar ainda mais as tensões com consequências imprevisíveis para a região e além. Então, o errado seria aqui a ausência da crase. Tá vendo? Tá tudo errado. Então, por isso, por eliminação, o candidato ficou com a letra B, tá? Que no caso, né, estaria correto, se não ferisse o princípio do paralelismo, tá vendo? Que o candidato aqui também reconheceu, também viu. O candidato tá treinado, velho. Vamos lá. Faz comigo aqui agora a número 10. Sobre as regras de regência verbal e nominal e o uso do sinal indicativo de crase. Temos outra questão de crase, cara. Vamos lá? Faz comigo aqui a questão 10. Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície, tá? Se é próximo a, tá? Então, no caso aqui, próximo à superfície da Terra, teria que ter crase. Não tem, então tá errado, tá? O efeito estufa corresponde a uma. Notem que aqui está com crase, tá? Aqui está rabiscado pelo candidato, mas está com crase. Não pode ter, tá? Porque você tem um artigo indefinido. Tá errado, tá? Olha a letra C. Normalmente, parte da radiação solar que chega à Terra, aqui é uma controvérsia, tá? Porque seria uma crase impossível, porque ninguém chega à Terra, né? Ninguém sai daqui, né? A não ser o astronauta. Né? Mas eu brinco com os meus alunos, tá? Que agora o Elon Musk, né, cara, está próximo, né, a fazer uma comunidade fora do planeta Terra, em Marte. Então, a partir de agora, será usual essa questão. Então, o que você faz? Você aplica volto da, crase A, volto de, crase para quê? Eu vou a Marte, fui a Marte, voltei de Marte. Então, Marte não vai ter crase. Agora, se eu fui à Terra, eu voltei da Terra. Então, a crase está correta. Tá? É refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. E uma parte é retida pela camada de gases que causa o chamado efeito estufa. Supostamente, se o candidato acertou, a resposta correta é a letra C. Vamos lá, vamos ver o resto. Vamos lá. Como muitas atividades humanas emitem a uma... Não sei nem de onde ele tirou essa... Não pode ter crase. Aqui está rabiscado, mas está com crase, tá? Então tá errado, tá? Já tá errado, já abandona. Já. Aqui, ó. São várias as consequências. Cara, consequências é sujeito, cara. Então ele não pode ter preposição. Tá tudo errado. A única correta é a letra C, tá? Vamos lá? Agora a número 11, tá? Com respeito às regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta. Vamos para a letra A? Vamos lá, faz a letra A aqui. De novo essa questão 11, vamos lá. Letra A. O trabalho remoto e a comunicação online está cada vez errado. Se você tem um substantivo composto, cara,
você não pode deixar no singular. O trabalho remoto e a comunicação estão. Já está errado, já abandona, já abandona. Eu ensino isso aos alunos, tá? Se você já achou errado, cara, por que você vai ler o resto, cara? Perder tempo, tá? Então não perde tempo, tempo é dinheiro, tá? Então o que você faz? Abandona e já vai para a letra B. Já está errado, cara, já está errado. Vai, letra B. O metaverso promete ser o maior divisor de águas, possibilitando novas formas de trabalhar, os chamados escritórios infinitos. E eles devem modificar. Você está de sacanagem comigo, né, irmão? Se você não achar essa daqui, né, nós estamos mortos, né? E eles devem modificar, tá bom? Tá errado, tá errado, tá errado, parte para a próxima. Tá errado, parte para a próxima. Depois de mais de 70 anos de uso limitada, aqui é importante a questão. Por quê? Porque daí a gente tem poucas áreas, tá? Então tem limitadas. Quem são limitadas? As poucas áreas? A realidade. Notem que limitada é um adjetivo que está que tem como referente o substantivo uso, cara. Então o uso que é limitado, tá? Então o adjetivo tem que concordar com o substantivo a quem ele se refere. Depois de mais de 70 anos de uso limitado a poucas áreas e funções, tá? Limitados, uso limitado a poucas áreas e funções, a realidade virtual se expandiu para um uso mais geral em setores como varejo, logística e atendimento ao cliente, tá? Então aqui o limitada não diz respeito a áreas, o limitada diz respeito ao uso, de uso limitado a poucas áreas. Poucas, sim, é um adjetivo referente a áreas e a funções, tá? Tá errado, cara. Vai para a letra D. Um dos principais benefícios para os trabalhadores será, tá? Tá, nesse caso aqui, cara, um dos, tá? Então aqui ele tá fazendo a concordância com um mesmo, tá? Se fosse um pronome relativo, tal, tem toda a questão do pronome relativo fazer menção ou a dos princípios, que é daqueles, tá? Ou um, mas nesse caso não. Nesse caso a gente tem aqui o núcleo do sujeito, que é um. Um dos principais benefícios para os trabalhadores será a comodidade. Não haverá necessidade de deslocamento, pois todas as interações, todas as interações terão alternativas digitais, tá? Porque essas interações terá não pode, terão. Tá errado, tá? Questão fácil, né, cara? Vamos lá, letra E. Só é cansativo, né, cara? Isso eu concordo com você. Outro ponto serão, aí você teria que participar, né, cara, de uma boa aula de concordância que diz o seguinte, que o verbo ser é um caso à parte, cara. O verbo ser não concorda com o sujeito. Se o sujeito for uma coisa, o verbo ser vai concordar com quem tiver no plural, tá? Outro ponto serão as novas oportunidades, tá bom? Correto. Trabalhos que anteriormente exigiam, que exigiam os trabalhos, tá? Interação pessoal terão opções virtuais, o que significa que o trabalho autônomo e remoto deve se expandir, porque os substantivos não são nem autônomo nem remoto. O substantivo em questão é o trabalho. O trabalho deve se expandir, tá? Correta a letra E. O candidato também não caiu nas pegadinhas dele, tá? Muito bem, cara. Cara, é um pecado essa questão 6, eu tô até agora indignado, tá? Mas também, olha a 12. Com respeito às regras de concordância verbal e nominal, assinale de novo, tá? Questões de concordância. Tudo que aconteceu no mundo nos 2 últimos anos fez, porque tudo que aconteceu, tá? Tudo, não são últimos anos. Fez algo que era muito comentado, a transformação digital. Se transformar numa necessidade premente, tá? Tá bom então. Mas o quanto realmente as organizações estão preparadas e dispostas a encarar? Não, dispostas, né, cara? Você tá de sacanagem comigo, né? Tá bom então. Vai para a letra B. De um lado. Opa, o mouse acionou aqui, perdão, 1000 perdões, tá? Deixa eu ver aqui, fechar. Perdão, o mouse acionou aqui. Acionei muito rápido aqui, tá? Vamos lá, de novo. Acabei de fazer a letra A. Então vamos para a letra B. Tá. De um lado, é certo apontar que, na maior parte das empresas, os colaboradores já fazem, quem já faz? Os colaboradores, uso de dispositivos móveis seus ou disponibilizados pela companhia em seu dia a dia de trabalho, resultando num declínio do uso constante de papel. Cara, sem nenhum problema, tá? A letra B, sem nenhum problema. Vamos para a letra C. Vamos lá. Deixa eu descer mais um pouquinho.
Mas a realidade é que ambientes de trabalho realmente paperless ainda é, tá? Então notem que, mas a realidade é que, note que a gente tem uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Então ela vai ter outro aspecto, isso não é pronome relativo, tá? Mas a realidade é que ambientes de trabalho realmente paperless ainda são um sonho, tá? Então, o que é um sonho? Os ambientes de trabalho. Então, trabalho não é o sujeito, que está precedido de preposição. O sujeito aqui é ambientes. Então, ambientes são um sonho, tá? Lembra, verbo ser concorda com quem tiver no plural, tá? Então, quem está no plural aqui é o sujeito ambientes. Se ambiente tivesse no singular e fosse uns sonhos, ele ia concordar com uns sonhos, tá? Tá bom, então já chamo errado, vamos para outra. Letra D. Vamos ver se na setinha ele vai. Vai. Melhor do que ficar acionando o mouse aqui. É interessante pensar nisso porque não se trata de não termos tecnologia para abolir o uso de papel. O fato concreto é que não queremos nos livrar do papel. Dados de uma pesquisa realizada na empresa Wosirka mostra. Notem que não é a firma, não é a empresa que mostra, até porque ela está precisando de preposição. Quem mostra são os dados, também não é pesquisa, que pesquisa está precedida por preposição. Os dados mostram, tá? Tá errado, tá errado. Vai para outra. Vai para a letra E. É nítido que há uma resistência real à mudança que vem. Notem o que vem do hábito de pessoas, a mudança, tá? O pronome relativo é o sujeito, mas você tem que concordar com quem ele evoca, que é mudança. Nesse caso, ele não pode ter o acento circunflexo. Então tá errado. Tá errado. Então fiquemos então com a letra B, que eu falei para você que não tinha nenhum erro. Tá? Letra B, o resto tá tudo errado. Número 13, irmão, vamos lá, são 15, cara. Sobre os tempos e modos verbais. A questão ela se torna fácil pelo seguinte, é comprida. Mas veja, Marão, que ela faz referência à correta visualização e classificação dos tempos e dos modos verbais. Ele coloca assim, sobre os tempos e modos verbais, assinale a alternativa correta. Então, nota aqui, ó, não vou nem ler, ó. Diz. Diz, ele falou que é pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do verbo dizer é disse. Eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos. Tá bom? Diz é presente do indicativo. Tá errado. Volto a dizer, tá? Eu tenho aqui no canal um vídeo que te ensina a identificar cada tempo e cada modo verbal. Cara, grátis, tá bom? É só você deixar o seu like, é só você deixar um comentário, um ok, um joinha, isso já ajuda pra caramba o canal ganhar a devida relevância, tá? Os dados integram, que é o verbo integrar. Vai lá, eu integro, tu integras, ele integra, nós integramos, vós integrais, eles integram, presente do indicativo. Ele falou que está no futuro do presente. Você sabe identificar isso aqui? Funciona assim, ó. Se o verbo é integrar, o A tem que mudar para E. Aí ele vai ser presente subjuntivo. Que eu integre, que tu integres, que ele integre, que nós integremos, que vós integreis, que eles integrem. Entendeu? Integram é presente sim, mas do indicativo. Tá? Olha a outra aqui. Ele reclamavam, ele falou que é pretérito perfeito. É errado. O verbo reclamar no pretérito imperfeito, ele ganha um vá na sua composição. Então, o pretérito perfeito seria eu reclamei, tu reclamaste, ele reclamou. Nós reclamamos, vós reclamastes e eles reclamaram. Reclamavam é pretérito imperfeito. Letra D. Afirma. Ele falou que afirma, o verbo em destaque se encontra no tempo presente do modo indicativo. Eu afirmo, tu afirmas e ele afirma. A correta letra B. É só isso. É só você identificar o tempo e o modo correto, tá? Era só isso. E o último aqui, ele sublinha o verbo... Qual que é o verbo aqui? Reduziram, tá? Ele falou que o verbo está no pretérito imperfeito. Então, note, ó. Eu reduzi, tu reduziste, ele reduziu. Nós reduzimos, vós reduzistes e eles reduziram. Ele está no pretérito perfeito. Tá vendo, candidato treinado aqui, velho? Ele falou pretérito perfeito, cara. Correto. Correto, cara. Correto. Ah, tá. Beleza. Tudo errado, né? Tudo errado. O correto é a letra D. Correto é a letra D. Correto é a intervenção do candidato.
14, assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. Eu tenho aqui no canal uma questão, ou melhor, um vídeo que fala a respeito dessa relação da FAPEC com a vírgula, meus amigos. Cara, você olha uma questão desse tamanho e você fala assim, cara, eu não vou conseguir fazer. Cara, as questões da FAPEC em relação à vírgula são simples. Por quê? Porque basicamente ela vai se concentrar em separar o sujeito do verbo, ou o verbo e seus complementos, o nome do seu complemento nominal, o verbo de ligação do respectivo predicativo, do nome do adjunto adnominal, ou a famosa vírgula, né, que eu chamo, se você já participou de uma aula minha, vírgula da entrada e vírgula da saída. Então dá uma olhada nessa questão lá. Com a seca extrema enfrentada pelo Pantanal em 2021, advérbio, ó, vendo? Então, vírgula correta. O fogo do bioma é uma preocupação para os especialistas, embora o número de queimadas no primeiro semestre tenha sido bem mais baixo que no mesmo período do ano passado. Tá vendo aqui, ó, a vírgula, porque está separando o embora. Correto, ó. Tudo isso daqui é oração concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. O bioma está enfrentando uma estiagem ainda mais severa, que deixa a comunidade científica em alerta para evitar que se repita a tragédia de 2020. Depois de uma temporada excepcionalmente seca em 2019, de novo a vírgula, porque está separando a oração adverbial temporal, tá? Os incêndios bateram recordes inimagináveis no ano passado. Aí uma outra oração, uma assindética, produzindo a maior devastação já registrada na história do Pantanal. Cara, supostamente a correta letra A não tem nenhum erro, nenhum equívoco em relação à vírgula. Tá? Agora vamos ver as outras. O fogo provocado pela estiagem faz parte. Cara, quem que faz parte, cara? Eu pergunto para você, o que essa vírgula está fazendo aqui? Ela está separando o sujeito do seu respectivo verbo. Tá errado. Tá errado, cara. Olha a letra C. Ou melhor, desculpa. Tem continuidade da letra B, mas a gente achou errado, então abandona, tá? Um estudo feito pelos Ministérios Públicos do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso estima que... Aí você viu que o candidato estranhou essa vírgula aqui, tá? Mas a vírgula ocorreu, tá? Quase 60% dos 22 mil focos de queimadas detectados pelo INPE no Pantanal em 2020 foram. Ora, se ele tem a vírgula aqui, ele tinha que ter a vírgula aqui. Então essa daqui está separando o advérbio deslocado. Porque nota que a oração estima que foram provocados, tá? Se ele colocou a vírgula aqui, ele deveria, por obrigação, ter colocado a vírgula aqui. Então, neste caso aqui, a ausência da vírgula é o erro, tá? Muito bem, não vou ler o resto, cara, já achou o erro. Olha a letra D. A área afetada pelo fogo em 2020 também não tem precedentes. Aí ele vai explicar, correto, 2 pontos, cara. Mais de 40 mil quilômetros quadrados ou mais de 27% da cobertura vegetal do bioma no Brasil, tá? O recorde anterior havia sido também em 2005, quando a oração temporal, correto. Poderia ter colocado ou não, tanto faz. O impacto da fauna ainda não foi. Cara, o que não foi inteiramente mensurado? O impacto. Então, essa vírgula e essa daqui, tudo bem, separa o máximo, mas essa daqui está separando o sujeito do seu respectivo verbo. Tá errado, cara. Olha a letra E. Mesmo após o impacto desta magnitude, de acordo com especialistas, correto, cara? Mesmo após o impacto, de acordo com especialistas, o Pantanal tem. Aqui tá rabiscado, mas tem uma vírgula aqui, cara. O Pantanal tem. Quem é que tem? Quem tem é o Pantanal, cara. Tá errado, tá? Então já achamos a questão errada, tá bom? Então, supostamente, então, a correta é a letra A. Eu concordo com você que ela é comprida. Mas se você já acha o erro, cara, abandona. Já vai para a próxima, tá? Agora, olha só que interessante a questão. Assinale a alternativa em que há a ocorrência de uma oração subordinada reduzida ao infinitivo. Colega, não é porque tem infinitivo, ela vai ser uma oração reduzida. Porque o infinitivo também compõe a locução verbal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai confundir você aqui. Ó. Em níveis brandos, a ansiedade é uma sensação normal, que não representa problema algum. Porém, as versões mais graves podem comprometer. Tá vendo? Locução verbal. Então, isso aqui não é oração subordinada. Tá? Não é uma oração subordinada reduzida. É uma questão simples de verbo auxiliar e verbo principal.
A quantidade de vida, especialmente quando há crises. Tá, já achei. Bom, vamos continuar, né? Tenham crise de ansiedade ou até mesmo um afastamento profissional visando a uma recuperação. Não tem mais infinitivo, então não pode ser a letra A, tá? Olha a letra B. Quando o indivíduo apresenta problemas de sono, cansaço excessivo, ansiedade ou depressão e principalmente está perto de um colapso, hoje conhecido como burnout, sabe lá Deus que é isso. É preciso que haja, não está no infinitivo, tá? É preciso haver, seria infinitivo e seria uma oração reduzida. É preciso que haja, é uma oração subordinada, substantiva subjetiva, e ela não está reduzida, ela está desenvolvida, tá? Só que daí eu tenho infinitivo aqui, tá vendo? A medição e o afastamento do trabalho podem ser locução verbal. Então aqui eu tenho verbo auxiliar e verbo principal, tá? Então não é oração reduzida, tá bom? Vamos para outra. Se o profissional for diagnosticado, tá? Se o profissional for, então aqui é minha oração condicional, tá? Com algum transtorno, será necessário adotar, será necessário isso. Achei a oração reduzida. Um tratamento específico com uso regular, aí não é oração reduzida, tá? Então, no caso, não é infinitivo, tá? Uso regular é adjetivo. Para permitir oração reduzida de finalidade, o bem-estar aqui é vocábulo, também na oração reduzida. Já no caso de ansiedade, esses métodos podem até não ser, tá? Usados, locução verbal, não é, tá? Tá, buscar alternativas para se manter equilibrado, locução verbal, tá? Então, no caso aqui, a oração reduzida é adotar e para permitir, tá? Agora, se as outras alternativas também tiverem, aí a gente anula a questão. Vamos ver? Muitas vezes a ansiedade no trabalho é provocada por fatores externos, comuns à rotina da maioria das pessoas, como sono ruim, acúmulo de tarefas, falta de organização, preocupação e hábitos ruins. De vida, né, no caso aí, o tabagismo, consumo de álcool, excesso, sedentarismo. Portanto, o cuidado com a saúde e o desenvolvimento de atividades prazerosas são fundamentais. Não tem verbo no infinitivo, tá? Letra E. Caso a ansiedade de um funcionário esteja sendo gerada pelo estresse do trabalho, pode ser interessante. Pode ser interessante é locução verbal. É infinitivo, GC? Mas nota que ele está fazendo o parzinho aqui com pode. Então, isso não é oração reduzida, tá? Isso é uma locução verbal. Com o líder também não é verbo, tá, cara? É substantivo. Com propostas de mudanças. Somente em caso de extrema fragilidade nas relações de trabalho é que se faz necessária a mudança de emprego. Mesmo assim, o ideal é a busca por tratamento, para que as crises não sejam mais um incômodo. Acabou a prova, tá? Não tenho a prova toda, tá? O candidato não mandou. Tá bom? Se você quiser tirar um print aí de legislação aí, tá? Você que está estudando, deixa eu até reduzir aqui o zoom. Reduzir o zoom, né, cara? Eu acho que isso é pleonasmo. Eu sempre falo isso, sabia? Aumentar o zoom, reduzir o zoom. Mas tá bom, então. Então tá, faz um print aí da questão. Só tenho essa, tá? O candidato não matou o restante da prova, tá bom? Até porque, né, cara, esse é o gramática descomplicada, tá bom? Mais um pouquinho, vamos encerrar aqui com a interface da prova, tá bom? Certo, então? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha saído bem na prova, tá bom? Se não, é só me procurar lá no instituto chamado Mandetta Easy, tá bom? Lá nós temos cursos permanentes, tá? De língua portuguesa, tá bom? Então tá, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.